Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão, este é o programa Mulher Real. Mais uma vez com o objetivo de trazer palavras de encorajamento e paz para você, mulher. Abra o seu coração para o que o Senhor preparou para nós hoje. Mulher Real já está no ar. O nosso Deus é um Deus de processos. E Ele nos permite passar por diversas situações com o objetivo que muitas vezes só Ele conhece. Não perder a fé e seguir confiante em sua soberania e amor é o nosso alvo. Nem sempre é fácil, como no caso da nossa convidada de hoje, Renata Medeiros, que diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado, tinha, de acordo com os médicos, 6 meses de vida. Mas não sabiam eles que história maravilhosa o Senhor tinha preparado para a nossa amada irmã. Vamos conhecer mais dessa história e conversar sobre os processos do Senhor na vida dela. Renata, muito obrigada por estar aqui. É uma honra e um prazer conhecer um pouco mais da sua história. Eu que agradeço, Flávia. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom. Sabe, Renata, até dentro daquilo que a gente já começou a falar aqui, um diagnóstico, por mais leve ou pesado que seja, já mexe com as nossas estruturas. E a gente quer saber de você como que foi esse processo na sua vida, como que foi a caminhada, porque a gente quer absorver aquilo que Deus fez na sua história. Algo que aqui no programa Deus tem sempre nos direcionado, são mulheres que vivenciaram e têm vivenciado processos que é na direção dele em momentos únicos, porque a sua história é única, a minha também é única. Mas eu creio que tem muitas mulheres, homens também, nosso público, que está também passando por esses processos. E pode ser que eles se sintam muitas vezes desnorteados, não sabem o que fazer. E o testemunho de alguém que confiou e tem confiado no Senhor é muito importante nesse momento. Então, eu gostaria que, com o coração aberto, você pudesse compartilhar um pouquinho mais conosco. Então, no início do diagnóstico, eu não aceitei. Sim. Eu não aceitei 6 meses de vida, Sim. Eu não aceitei que o processo seria dolorido. Eu escolhi confiar no Senhor. Amém. Eu entendia que o Senhor, eu entendo que Ele tem o controle da nossa vida. Amém. Ele sabe a contagem dos nossos dias. É verdade. Então, a minha vida está firmada nele. Amém. Então, não é um diagnóstico que vai me tirar essa fé ou me tirar Amém. da presença do Senhor. Amém. Eu acredito que se essa enfermidade fosse para a morte, né, eu ia me alegrar da mesma forma. Amém. Porque a gente sabe que nós estamos aqui de passagem. A gente sabe que Ele que sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Né? A gente tem um tempo para estar aqui. E se também fosse para a vida, como foi para a vida, seria para fazer a vontade dele. Amém. Então, a única coisa que eu falei foi, Senhor, eis-me aqui. Amém. Né? Faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu não perguntei em momento nenhum o porquê. Eu perguntei para quê. E eu peguei todos os pedidos de exame, toda a documentação, tudo que eu precisava fazer. A médica falou que eu precisava fazer tudo para ontem. Tanto que eu fiz meu tratamento na rede pública. Sim. E os primeiros exames, ela pediu para eu fazer particular, senão eu ia morrer antes do exame sair. Mas já estava praticamente definido como seria o seu final. Sim. E o que eu fiz? Eu levei para casa todos os exames, mas a primeira coisa que eu fiz foi entrar para dentro do meu quarto e orar. E agradecer ao Senhor, porque Ele estava comigo, Ele que cuida de mim, sempre cuidou. E eu sei que Ele estaria comigo em todo o processo. Amém. E eu pedi que Ele me desse uma palavra, né? Qual seria a vontade dEle nesse tempo de tratamento. Porque, por mais que eu não tenha chorado, por mais que eu não tenha me abalado, não é fácil você receber um diagnóstico de um câncer. Com certeza. E principalmente em estágio avançado. Sim. Um dia antes eu estava trabalhando, fazendo sonhos, e no outro dia eu já estava com meus dias contados. Né? Mexe com a gente. Totalmente. Mas eu escolhi ficar firme no Senhor. Amém. E Ele me deu a palavra de João 11, né? Versículo 4. Que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Amém. E isso trouxe paz ao meu coração e alegria. E eu falei, Senhor, então agora me mostra
né? Como eu vou poder fazer para que seu nome seja glorificado? E quando eu fiz a biópsia, fiz todos os exames que a médica pediu, eu procurei um outro médico. Sim. E eu fui, né, consultar com esse outro médico e ele me falou a mesma coisa, só que de uma maneira mais leve. Entendi. Que o meu caso realmente era grave. Eu já estava com metástase na axila, Olha só. que seria uma corrida contra o tempo, mas ele me perguntou uma coisa: Renata, você tem fé? Olha. Você acredita que você pode sair bem desse tratamento? Eu falei assim, tenho. E eu sei que eu vou sair bem desse tratamento. Aí ele falou assim, então a gente vai começar o inverso. Primeiro você vai fazer a quimioterapia. O seu nódulo é do tamanho de uma laranja. Já estava bem grande, Bem né, grande, Renata? do tamanho de uma laranja. Se ele diminuir para o tamanho de um caroço de uma azeitona, a gente faz a cirurgia para retirada da mama. Sim. E depois mais sessões de radioterapia. Sim. Eu falei assim, então vamos começar, né? Então foi todo aquele processo de início de tratamento, onde a gente senta com uma enfermeira e ela explica todo o processo. É um processo dolorido? É um processo dolorido, mas quando se ouve falar de câncer, a coisa que todo mundo tem muito medo é da queda dos cabelos. Sim, Você acha que o verdade. tratamento do câncer só resume na queda dos cabelos. E não é. É um tratamento muito agressivo, é um tratamento muito dolorido. Eu senti dor, senti cansaço, sentia fraqueza, sentia muitas coisas. Mas em todo o tempo eu sabia que o Senhor estava comigo. Amém. A queda dos cabelos, para mim, foi o mínimo. O mínimo. Foi né? o processo mais fácil de passar, Entendi. sabe? E só que o que acontece? Todo dia que eu ia para fazer minha quimioterapia, o meu médico falava assim, Renata, eu não entendo o que você está fazendo aqui. Porque todos os seus exames estão sempre muito bem. Olha. Você está ótima. Tá ali, nem me liberava para quimioterapia. Então, eu entendi que é dolorido, é dolorido. É tudo muito diferente para a gente. Claro. Né? Mas, se você tem o Senhor, você tem tudo. Amém. Então, eu realmente senti o Senhor me carregar no colo. Me segurar, sabe? Quando eu ia para o hospital, eu sabia que Ele estava segurando as minhas mãos. Eu não estava só. Em momento nenhum Ele me desamparou. E é isso que a palavra me garante. Então eu entendi que o que está ali na palavra, eu preciso viver todos os dias. Amém. Eu preciso me alimentar da palavra para quando vier as tempestades, vierem os dias maus, eu estar firmada. É verdade. Né? Porque é muito fácil eu levantar as minhas mãos no culto de domingo, louvar, adorar, e no outro dia passar por algum momento difícil, mas não viver aquilo que eu cantei. Se que eu esquecer adorei. de tudo, né? E eu vejo que o câncer, ele faz isso com as pessoas. Ele traz ele desestrutura a vida das pessoas. Falou tudo, né? desestrutura. Existe um tabu muito grande até de falar câncer. É verdade. As pessoas falam aquela doença. É verdade. Mas espera, se é uma doença, se eu creio no Deus que cura, que é o médico dos médicos, a palavra me garante isso, por que não crer? Por que não caminhar, sabe, todos os dias crendo que Deus tem algo para mim? Amém. Eu busquei confiar todos os dias, descansar no Senhor, sabe? E eu entendi, eu sentia que o meu processo foi um processo menos dolorido. Olha, a diferença com Deus, né, Renata? Sim, porque as pessoas, elas recebem esse diagnóstico e elas se desesperam. Sim. Muitas pessoas morrem antes do tempo, sabe? Que nem teria, às vezes, um diagnóstico tão pesado como o seu, Sim. ou até de outras pessoas também, né? Sim, eu lembro que é muito dolorido o processo da quimioterapia, né? Na veia. E quando já coloca aquela medicação, você já começa a sentir dor, você já começa a ter várias reações, logo, bem no início. E eu orava e falava, Senhor, que não seja a medicação, que seja o seu sangue nas minhas veias. E eu dormia no momento da medicação. É mesmo? Sim, tranquila, sabe? E quando a minha tia me acordava, acabou. Já vamos para casa. Não era tão difícil passar. Não é difícil passar.
né? A palavra, o Senhor fala que nós teríamos aflições, mas para ter bom ânimo, que Ele venceu e nós venceríamos também. E eu creio nessa palavra, porque foi um processo muito diferente de tudo que eu já passei na minha vida, talvez o mais dolorido. Mas foi um processo também que para mim foi muito gratificante, porque o Senhor não me desamparou. E Ele não desampara. Em momento algum, né? Em momento nenhum. Então, nós precisamos entender isso, sabe? Nós temos um Pai que cuida de nós. É tão especial que o caroço, ele não diminuiu para o tamanho de um caroço de azeitona. É mesmo? Ele sumiu. Glória a Deus. Ele sumiu. E eu não precisei fazer a retirada da mama, né? A gente só precisou tirar a área afetada, que foi um mamilo. Fez o esvaziamento axilar e logo eu fui para fazer a radioterapia. E durante o meu tratamento, o meu médico sempre falava: Renata, o seu tratamento é um sucesso, dá tudo certo com você. Às vezes eu até desconfiava do meu médico, sabe? Eu falava: será que ele está exagerando? Será que ele... né? E não, eu pedia para as meninas do laboratório buscar, me entregarem as cópias dos exames que eu fazia e sempre estava tudo muito bem. Então, eu só posso agradecer ao Senhor o tempo todo, porque é difícil, muita coisa aconteceu durante esse tratamento. Na segunda sessão de quimio, meu marido, ele me abandonou. Olha. Ele me abandonou. Ainda tem esse momento, né? Eu fui para a casa das minhas tias para elas, né, cuidarem de mim. Não é tão fácil, porque nesse momento você precisa da ajuda de quem está mais próximo, né? Você não vai achar que você vai ser abandonada em tratamento oncológico. E isso aconteceu, mas mesmo assim eu falei: Senhor, eu não vou derramar uma lágrima. Eu não vou chorar, porque a sua palavra me garante que o Senhor é meu marido, que o Senhor é que cuida de mim. Então eu vou sempre confiar. Sabe, eu não sou perfeita. Eu não vivo num conto de fadas, mas o Senhor me garante, sabe, ser vitoriosa, sempre. Um processo, sim, que a gente já tem falado, de um diagnóstico que não é fácil de lidar, mas a gente entender também que Deus, nesses momentos, coloca pessoas, né, ao nosso lado, tantas pessoas para nos ajudar a dar essa continuidade, só que ainda tem muitas pessoas que até desistem no meio desse processo, né? E eu gostaria de saber de você também, o que te fez dar essa continuidade nessa caminhada e como que foi importante ter pessoas ao seu lado também. Sim, a importância da família e da igreja nesse processo é muito grande. Eles representam muito para a gente, né? E um momento de dificuldade tão grande, né? Eu agradeço muito a minha família que esteve perto, meus irmãos em Cristo, né? A nossa igreja, que também todos me apoiaram, né? Em oração, tanto em oração, mas também em presença. Sim. Né? No dia a dia do hospital, no meu tratamento, eu via pessoas que sem força, fracos, porque eles não tinham a família perto. Eles não, muitas vezes, pais de 5, 6 filhos, pessoas idosas, que os filhos simplesmente levam no hospital e pronto, não estão lá com eles. Isso, para mim, fez uma diferença muito grande. Com certeza. E entender também que existia um propósito do Senhor nisso tudo. Claro. Né? Então, isso me deu muita força para prosseguir, para continuar, para obedecer tudo que o médico pedia para eu fazer. Sim. Sabe? Porque realmente tem dias que você não tem vontade de comer, você não quer levantar da cama, você sente dor. É normal, é um processo normal, né? Durante o tratamento. Mas quando você pensa que você tem, né, a sua família com você, as pessoas que você ama, que você sabe que tem toda uma igreja orando por você e que você não está simplesmente ali à toa, porque, Deus quis que eu ficasse doente, então Ele pode tudo. Porque eu já ouvi isso lá no hospital. Olha só. Então, eu sei que não é assim. Ele não, né, existia um propósito, vai além. Sim. Né? Os meus olhos não enxergavam ali naquele momento, né? Mas Ele já vê o final. Então, isso me dava muita esperança e fé para continuar. Correr, né? Caminhar e chegar até o fim vitoriosa. E realmente,
Renata, a gente fica, para quem passou, para quem entrou, até de entrar dentro do hospital, de você dar início a um processo tão doloroso, e você enxergar nessa tempestade que Jesus está com você, também é um diferencial, né? Mesmo que Deus levantando pessoas, família, igreja, oração, mas eu acho tão forte na sua caminhada e no seu coração, da sua visão ter ampliado, que geralmente a nossa visão, ela diminui, porque nós somos limitados, né? A gente já cria tanta expectativa na nossa cabeça, ou até a gente mesmo já coloca um diagnóstico para nós. Quando a gente recebe essa palavra de um médico ou, né, de um tratamento, às vezes a gente já olha para nós e já olhamos assim, acho que não vai dar certo, é melhor eu me entregar, como você mesmo falou, teve pessoas que se entregaram. E às vezes pode ser que estariam até vivas hoje, mas pela sua entrega. Claro que Deus tem um tempo de cada um, Deus determina o tempo de cada um. Mas isso é tão lindo na sua vida, da sua visão ter ampliado para a sua história e também para tantos projetos e propósitos que Deus tem feito até hoje, né? Sim. Nisso daí. Mas eu creio que muitas vezes a gente tem que compreender que aquilo que Deus coloca na nossa caminhada nunca vai ser em vão. E é isso que eu acho tão forte no seu testemunho. Eu creio que muitas pessoas já conhecem, sim, o seu testemunho. Muitas pessoas, às vezes, estão começando agora, estão assistindo esse programa, estão assim, entendendo, como que ela conseguiu? Conseguiu porque a sua base é o Senhor, né? E eu gostaria, Renato, se você puder, né, deixar uma palavra para tantas pessoas que estão passando por esse processo, familiares também, não só aquele que recebeu um diagnóstico, mas também aquele que está cuidando de alguém, né? Eu gostaria, sim, que você deixasse uma palavra e daquilo que o Senhor fez na sua vida e o que Ele vai continuar fazendo, né? Sim. Então, eu acho que a minha palavra é não desista. Não desista. A gente conhece um Deus que entregou o seu próprio Filho por amor a nós, por amor a mim. Ele não me deixou de me amar nesse momento. Pelo contrário, eu senti o amor dobrado. Então, não desista, sabe? O Senhor, Ele é contigo. É Ele que trilha os nossos caminhos, é Ele que conhece o nosso futuro. Ele sabe das nossas dores, afinal de contas, Ele morreu numa cruz por nós. Então, Ele conhece todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos medos. Continua, porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida. E Ele ainda vai fazer muitas coisas, mas grandes coisas Ele quer fazer na sua vida também. Se precisar, eu estou aqui. Conta comigo, né? E fica firme, porque nós somos vitoriosos. Em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos. Amém. Renata, é tão interessante essa palavra que você deixou. E tem uma frase que Deus sempre mexeu muito comigo. Quem desiste não vai viver o milagre. Às vezes a gente fala assim, não, mas Deus tem algo específico para uma pessoa. Claro, tem, mas tem muitas pessoas que desistiram. E isso é tão forte que você acabou de falar e deixar para tantas vidas que estão sofrendo, às vezes estão sem norte, né? Estão totalmente desestruturadas por um diagnóstico, né? A gente sabe que Deus tem o tempo certo de cada vida, mas de entender que esse não desistir vai fazer toda a diferença nessa caminhada. E a gente sabe que também tem propósitos, né, que Deus ali gerou nesse momento. E assim, gostaria que você falasse também um pouquinho, Renato, quando você estava ali passando por esse processo, no momento ali de quimioterapia, de tanta dor, né, física, aquela entrega, um ambiente que não é um ambiente fácil de entrar e sair, né, mas de uma fala sua que eu achei tão interessante que parece que um médico, aí você vai me corrigir, vai me falar melhor, falou assim, Renata, você vem para cá como se fosse uma voluntária, né? Não tem isso no que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Tem. Realmente chegou uma época
que eu esqueci que eu era paciente. Uhum. Eu sou uma pessoa bem curiosa, gosto de conversar, me relacionar. Sim. E eu comecei a conversar com outros pacientes, a querer saber do dia a dia, da história de cada um deles, Sim. do que eles estavam passando, né? E foi quando eu comecei com um projeto, né, que a gente vai falar mais tarde, para ajudar essas pessoas que estavam passando pelo mesmo tratamento que eu. Sim. Então, quando chegava no dia da quimioterapia, não era a Renata paciente, era a Renata voluntária, que precisava sair de casa às 5h30, né, da manhã, mas 4h30 ela já estava pronta porque ela estava ansiosa para chegar lá no hospital e conviver, estar com aquelas pessoas. Olha a diferença de quando a gente depende daquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes poderia ser um caminho de tanta dor, de murmuração. E eu até li esses dias uma palavra falando sobre isso, que quanto mais a gente depende de Deus, menos murmurações vão vir, né? A gente não vai ter espaço para murmuração. E Deus foi preenchendo isso na sua caminhada. Um momento tão difícil, Ele abriu os céus, vamos dizer a verdade, Sim. Não é? Eu lembro quando meu pai estava no CTI e Deus falou assim, você vai comprar aqueles livros do pastor Márcio, né? E você vai distribuir no hospital. Eu falei assim, Deus, mas tem tanta gente que às vezes já faz isso, mas eu quero isso de você. E eu lembro que muitas pessoas foram marcadas, às vezes por uma atitude que você fala assim, mas, né, não, coisa simples que você entende que existe um propósito, que você não olha só para você começa a enxergar o outro, né? E às vezes até isso também, né, Renata, de tantas pessoas que às vezes estão passando por isso, pedir a Deus essa visão ampliada, para que elas possam fazer o que Deus tem para fazer através dela. Isso. Não é verdade? É verdade. E quando você entendeu isso, né, a gente vai entender mais para frente aonde Deus queria que você estivesse, né? Só que a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que estão com a mente fechada. Mas por causa de quê? Por causa de um tempo que não é fácil. O ser humano não é fácil receber um diagnóstico, né? Não é simples de receber e falar assim, eu tenho Deus e eu vou. Não foi assim com você, não foi, Renato? Mas é interessante quando você falou no início, que quando você recebeu, você falou assim, Deus, que seja feito para a tua vontade, né? E dentro dessas pessoas que você convivia também, Renata, você viu pessoas também que tinham esse foco, esse alvo, como você, ou havia muito mais murmurações? Eu sei que a gente não está aqui questionando as pessoas, mas para a gente até equilibrar, como que está, né? Como que você viveu e viu isso no meio das pessoas? Muito mais murmurações. Foi, né? As pessoas, elas se revoltam contra né? Deus. Muito, muito. Eu chegava todos os dias sorrindo. O meu sorriso é uma marca. Né? E graças a Deus esse processo não me impediu de sorrir. Amém. E as pessoas, os pacientes, eles iam reclamar comigo. Qual o motivo de eu chegar lá no hospital sorrindo? Se incomodava. Qual o motivo da minha alegria? Eu não tinha motivo para ficar alegre. Eu não tinha motivo para ser feliz tratando esta doença. Olha só. Então as pessoas, elas reclamam muito, se revoltam muito, se entregam muito. E perdem a oportunidade de viver o propósito. Isso. Né? Não é que seja fácil. Não. Só quem está passando que sabe. Né? Mas a gente pode, então, pegar essa palavra e mudar isso no nosso coração. Aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado, aquilo que, por mais difícil e doloroso que seja, até falei isso mais cedo com você, né, Renata? Às vezes a nossa dor pode ser resposta para outras pessoas. Sim. Né? A gente tem que estar atento ao que Deus realmente vai fazer em nós e através de nós. Isso. Né? O início não é fácil. Não. Mas tudo muito novo. Deus, igual você falou, Deus vai te capacitando para que aquilo que Ele quer fazer venha concluir, né? Mas assim, algo tão especial que a gente vê não só na sua vida, mas também aquilo que tem gerado através de você, é um projeto lindo que se chama Amor que Cura. Isso. Né, Renata? E para você que está nos assistindo, a Renata vai estar conosco no próximo programa, porque ela vai dar continuidade a tudo que Deus fez e continua fazendo na vida dela. Né, Renata?
Então, não fique aí, ó, fique ligadinho. Infelizmente, o nosso programa de hoje está chegando ao final. Mas se você quiser saber mais sobre os processos do Senhor para a sua vida e outros temas tão interessantes como este, nos siga nas nossas redes sociais e faça contato conosco. Até o próximo Mulher Real.